Salve, salve, pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio para falar sobre os bastidores do Alvinegro de Porangabuçu, que vive um bom momento, né? Uma sequência positiva na Série B, e hoje iremos falar especificamente da preparação física do Vozão e também da parte de fisioterapia do Alvinegro de Porangabuçu. Trouxemos dois convidados aqui no Cearacast e daqui a pouco eu apresento para vocês. Antes disso, vamos falar com Daniel Farias, que vai participar do Cearacast hoje. Mais uma vez, uma grandíssima satisfação ter um amigo aqui com a gente, Daniel. Tudo bem, Samuca? Para os nossos convidados também, satisfação é toda minha participar mais uma vez do Cearacast para a gente falar de um bastidor que é muito importante no futebol, quando a gente trata aí de preparação física, de tratamento de lesão, enfim, quando a gente olha ali os jogadores dentro de campo, a gente muitas vezes esquece que por trás tem muito trabalho a ser realizado, muitos profissionais envolvidos, e vai ser interessante a gente conversar com esses dois profissionais para entender um pouco melhor como é que funciona todo esse processo de preparação física e fisioterapia lá no Ceará, Samuca. Exatamente, antemão agradecer também a presença da assessoria de imprensa do Ceará Sporting Clube, na pessoa do Abreu Neto, também o Israel Simonton. Muito obrigado, né? Tem que fazer a ponte, né, para poder trazer os caras aqui. E hoje trouxemos aqui o coordenador da parte de fisioterapia do departamento de futebol, departamento médico do Ceará Sporting Clube, Adolfo Bernardo Dantas. Prazer ter você aqui, Adolfo. Seja muito bem-vindo ao nosso Cearacast. Tudo bem contigo? Tudo bem, Samuel. Prazer poder estar aqui, prazer poder contribuir com o Cearacast e poder municiar todo mundo de informação, falar um pouco do nosso dia a dia, né, esclarecer alguns pontos aí pro pessoal. E além do Adolfo, quem também está com a gente aqui na mesa do Cearacast é o Lucas Vinícius, conhecido também no meio do futebol como Lucas Itaberaba. Satisfação ter você aqui, ele que é preparador físico da comissão técnica do Wagner Mancini. Seja muito bem-vindo ao Cearacast. Satisfação toda minha, espero poder contribuir um pouco com todos vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes do Cearacast e vamos bater esse papo aí. E até agradável. Muito bom. E aí a gente gosta aqui no Cearacast, eu expliquei para vocês antes de começar, que antes de trazer os assuntos mais quentes do Ceará, né, os detalhes do time que hoje é comandado pelo Wagner Mancini, eu gosto de trazer a questão pessoal de cada um, né? Como é que foi o início no futebol, como foi o início da carreira. E eu trago aqui alguns dados, né? O Lucas Vinícius, ele é natural de Itaberaba, na Bahia. Não à toa, ele adotou este nome da cidade até hoje no futebol, Lucas Itaberaba, e o profissional ele é formado em educação física e possui especialização em fisiologia do exercício. Ele iniciou carreira no Esporte Clube Vitória, passou ainda pela Sociedade Esportiva Palmeiras, no Grêmio Futebol Porto Alegrense, América Futebol Clube lá de Minas Gerais, além de uma convocação para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-15. Lucas Vinícius, como é que foi o seu início no futebol e como foi sua chegada aqui no Ceará Sporting Clube? Eu passei 12 anos no Vitória, né? Trabalhei em todas as categorias de base do Vitória, como estagiário. Fui contratado no Sub-15. Sim. E do Sub-15 fui direto profissional. Fiquei 6 anos no profissional, sendo o responsável pela transição física, né? Aqueles atletas que saem da fisioterapia, passam pelo preparador físico responsável pela transição, para liberar para a comissão técnica. Em 2015 eu conheço o Mancini, em 2017, na volta dele, ele me efetiva como preparador físico principal do Vitória. A gente fica juntos até meio de 2018, mais ou menos, é quando eu vou para o Palmeiras, fico 2 anos, e na ida dele para o América, a gente volta a trabalhar juntos, e aí eu tô na equipe dele desde então, né? Então, 2021, América, a gente vai pro Grêmio, volta pro América, e estamos aqui hoje no Ceará. E falando ainda do início da carreira, o Lucas tentou também ser jogador? Tentei, joguei até o Júnior, tinha algumas pequenas passagens pelo Vitória, algumas avaliações no Bahia, joguei no Real Salvador, naquele momento era o Newton Mota, o presidente do Real Salvador. Tive alguns treinadores que depois eu tive o privilégio de trabalhar juntos. Então, o Gilmar Berê, o Wesley, o Finado Amadeu, eles foram meus... Laelso Lopes foram meus treinadores na base. Joguei futsal num nível um pouco melhor, um nível mais profissional, pelo Bahia. Uhum. E foi nesse momento do futsal do Bahia que eu recebo uma bolsa para jogar no time de futsal de uma faculdade de Salvador, e ganho bolsa integral. Termino todos os meus estudos com o futsal pagando a minha faculdade, e aí eu sigo como estagiário no Vitória. Foi essa a história que você contou aí anteriormente. Perfeito demais. E aí a gente vai pro Adolfo Bernardo, né? Ele que hoje ele comanda ali, é o coordenador da parte de fisioterapia do CESP, que é o Centro de Saúde e Performance do Alvinegro de Porangabuçu, diretamente de Cascavel. O profissional é formado em fisioterapia com especialização em osteopatia
e pós-graduado também em osteopatia clínica. Está no clube desde 2012, quando ingressou como estagiário no Vozão, e hoje ele é coordenador dessa parte de fisioterapia. Adolfo, como é que também foi o seu início aí no futebol? O Adolfo também batia uma bolinha nos campos aí de Cascavel? Somente amador, cara. Futebol somente amador, somente na época de colégio, né? O meu contato com o esporte, ele era muito evidente na época do colégio, né? Mas sempre gostei, sempre estava participando de algum tipo de evento, mas, claro, de uma maneira muito amadora, né? E aí, assim, a minha entrada no clube foi através de um professor, né? Através de um estágio, surgiu a oportunidade. Na época eu ainda era acadêmico, né? Por sinal, nós, por destino mesmo, fomos assistir uma palestra dele, e aí, depois disso, da palestra nós, lógico, né? Conversa, network, ele perguntou se eu tinha interesse em fazer parte de um processo seletivo para estágio no Ceará. Uhum. E aí foi onde eu consegui, né, ficar. E estou no clube, graças a Deus, até hoje. Saí de uma função de estagiário para ali um terceiro, quarto fisioterapeuta. E hoje a gente está à frente aí de alguns processos. Perfeito. Muito legal. Vocês falaram, principalmente o Lucas, mas o Adolfo também, sobre esse processo que é dividido em etapas, né? Você falou que lá no Vitória você chegou a trabalhar nesse setor de transição, que é o que a torcida vê muito quando a gente vê ali o boletim do departamento médico, o jogador entrou na transição. Então a gente tem aqui fisioterapia, tem preparação física, tem transição. Como é que funciona esse processo de vocês? Começa com um, depois passa para outro setor, enfim... Quando um jogador do Ceará hoje ele se lesiona, qual é o cronograma? O que é que passa? Quais são os passos que acontecem nesse processo? Começando. Bem, primeiro, a primeira etapa do processo é definir o diagnóstico, né? É o diagnóstico realmente de entender qual a lesão ele teve. Qual a lesão, qual estrutura foi afetada, né? Se foi muscular, se foi junção de músculo com tendão, se foi a junção do tendão com o osso, se foi só tendínea, se foi só muscular, então se foi só óssea. Então, tudo isso contribui para o processo de diagnóstico, porque cada diagnóstico, cada lesão dessa diferente, ela tem um prognóstico, ou seja, ela tem um tempo diferente, né? Então, por mais que muitas vezes seja noticiado, uma lesão grau 1, mas tem que entender onde foi essa lesão grau 1. Uma lesão grau 2, tem que entender onde foi essa lesão grau 2, né? Porque se entende que lesão grau 1 e grau 2 são somente musculares, né? E aí tem um processo de outras estruturas, que é a estrutura principalmente do tendão, que hoje no clube, né, Lucas, é o que a gente mais tenta trabalhar para que não tenha essa lesão, né? Mas aí definido, né, o diagnóstico definido qual a lesão, qual o grau da lesão, qual estrutura foi acometida com a lesão, ele inicia o processo de fisioterapia intensa. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, que tem um cara que praticamente me cobra todos os dias, que é um supervisor de fisioterapia, que é esse cara que está aqui do meu lado, que é o Lucas, né? Por que ele está fazendo isso? E por que não isso agora? E por que esse estímulo agora? Enfim, a discussão ela é muito sadia, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista do dia a dia. E aí esse processo, à medida que a gente vai estimulando o atleta, vai estimulando, ele vai diminuindo suas dores, melhorando sua capacidade física, e também associando a outros parâmetros nossos, né, internos, a gente começa a migrar para a transição. Já não é que ele tanto invade um pouco a minha parte, invade no bom sentido, como eu também vou invadindo um pouco da parte dele, né? Para que exatamente dentro desse processo, no meio desse processo, nós estejamos juntos para dar continuidade e sequência do atleta, né? Que aí é onde entra, vamos dizer assim, a parte física de readaptação, recondicionamento, que aí é com o Lucas, né? A gente fala muito que nesse processo desde a lesão do atleta até a liberação total dele para jogos, a gente tem um responsável que a gente chama do quarterback, né? No futebol americano, o quarterback, ele municia os wings, por exemplo. Então, no primeiro momento, o quarterback é o médico. No segundo momento, o quarterback é o fisioterapeuta. No terceiro momento, é o preparador físico, é o Roberto, responsável pela transição. No quarto momento, é o preparador físico principal, junto com a comissão técnica. Então, o quarterback ele não joga sozinho, mas ele é o responsável por municiar os wings. Então, a gente fala um pouco sobre isso. Todo mundo joga junto, mas existe um responsável em cada uma dessas fases.
Não só fisioterapia, preparação física, médicos, mas existem a fisiologia está envolvida, a nutrição está envolvida e o psicólogo agora também está envolvido, que a gente tem agora também um psicólogo no nosso grupo de trabalho. Então, como ele falou, existe uma interseção nos setores. A discussão é constante, as conversas e os ajustes são constantes. E aí, o que é que eu peço para eles? Para eles passarem os jogadores cada vez mais prontos para nós. E a gente está tendo bons resultados, com os jogadores voltando muito rápido das lesões, os jogadores voltando mais, eu falo sempre com eles precisam sair daí mais fortes do que eles entraram. Porque se eles entraram, aquilo que eles têm hoje não foi suficiente para suportar a carga de treino. E é isso que a gente está tentando fazer diariamente. E até para explicar um pouco para o torcedor que acompanha a gente aqui no Cearacast, queria que vocês explicassem um pouco melhor, até um pouco didático, em relação à função de fisioterapeuta, de fisiologista e o preparador físico. Como é que é dividido esse papel aí de cada um de vocês neste momento, em que a gente vai detalhando aí para esse torcedor que está acompanhando a gente aqui no Cearacast, né? Pode começar, do fisioterapia? Sim, na verdade o fisioterapeuta, né, é o cara responsável ali, ele está inserido ali em vários processos, né? Então ele está inserido tanto no processo ali de recuperação, ou seja, especificamente uma lesão, quando o atleta está no estado de incapacidade, né, de treinar, de desempenhar qualquer tipo de função. Então o fisioterapeuta é o reabilitador da casa, né? Vamos dizer assim, a princípio ele é o reabilitador da casa. É um cara que também age um pouco ali na prevenção, junto com os outros setores, que é a fisiologia e a preparação física, né? E aí, no caso, você quer falar... Aí fala, né? Fala você do fisiologista e da preparação. A fisiologia, ela atua também em vários processos dentro do clube, como monitoração e controle das cargas de treino. Então, não só as cargas que a gente chama de cargas externas, que são as cargas do GPS, por exemplo. Sim. Então, distância percorrida, alta intensidade, aceleração, desaceleração. Mas as cargas internas também, que é percepção do esforço, percepção de recuperação, sono, estresse. Então, todo esse controle de cargas é realizado pela fisiologia. E a preparação física, ela atua no planejamento e operacionalização do treino. Planejar junto com a fisiologia essas cargas de treino. Operacionalizou, a gente vai avaliar essas cargas para planejar e operacionalizar novamente. Para você planejar e operacionalizar essas cargas de treino, a gente tem um microciclo semanal base, que é um microciclo de 8 dias, que são as semanas abertas, né? Quando são semanas congestionadas, esse microciclo ele é subdividido em ciclos de jogos. Então a gente tem 2 ciclos dentro da mesma semana, que geralmente os ciclos mais complicados do futebol. Dentro desse microciclo, a gente também tem uma atuação em conjunto, que tem um dia que é específico do preventivo da fisioterapia, os preventivos articulares, que a fisioterapia é quem é responsável por esses preventivos. E na transição também, essa parte de controle de treino é baseada nesse microciclo. Então, por exemplo, o jogador que está voltando de lesão, ele vai fazer um percentual desse microciclo. Então, suponhamos que o máximo dele é o 100%. Então, ele vai começar essa primeira semana de transição fazendo 30% desse mesmo microciclo. Entendi. Ou seja, são as mesmas características de treinos diárias, só que com intensidades ou volumes relativos mais baixos do que o normal. Entendi. E você falou dessa questão de que o cenário ideal seria uma semana completa para o jogador se recuperar, mais de uma semana, enfim. Mas esse ciclo completo, né? Dá pra gente dizer, então, que o calendário do futebol brasileiro é um inimigo de vocês, esse processo de recuperação de jogadores? De recuperação, sim. Porque, por exemplo, eu tenho jogos semanais. E o jogador se lesionou num jogo domingo. E o prognóstico dele de recuperação são 5 dias. Ou seja, a gente conseguiria recuperar ele em 5 dias, ele jogaria o outro jogo. Uma suposição. Mas a gente joga domingo, quarta e domingo novamente. Ou seja, ele já perdeu um jogo. Então, pensando nesse ponto, sim, a gente teria menos perdas de jogos
desses atletas lesionados. Segundo ponto é que, sem dúvida, o jogador está mais cansado jogando na quarta do que se ele vai jogar no domingo. Isso é fato. Mas é algo que a gente não vai mudar. A gente precisa se adaptar a este cenário. Não tem como a gente gastar energia ou quebrar a cabeça com algo que a gente não vai mudar. Então a gente precisa utilizar de estratégias e soluções para que a gente minimize essas perdas. Não tem o que fazer. Acho que até para aprofundar, né, Lucas, um pouco, a gente está falando muito na parte física, né? Mas tem o desgaste de viagem, aí é o desgaste emocional, o desgaste psicológico do atleta. Então, assim, são às vezes métricas que até para nós, como ele falou, né? O pessoal responsável por isso em coletar os dados dos fisiologistas, os fisioterapeutas, os preparadores físicos, fica difícil até para a gente mensurar quão desgastado emocionalmente, psicologicamente, quão estressado esse atleta está dentro daquela sequência de concentração, viagem, jogos, que muitas vezes você chega já de uma viagem, né, Lucas? Já para treinar no outro dia e concentrar novamente. Então, assim, não tem tempo, entendeu? Não tem tempo. Lógico que é como ele falou, a gente busca soluções, busca alternativas, mas em semanas que o tempo que a gente utiliza, né, congestionadas, é onde a gente realmente quebra a cabeça, é onde a gente tem mais trabalho. E até esse detalhe, né, tem essa questão do calendário que acaba atrapalhando. Teve uma notícia positiva no ano passado, é que o Ceará de 2022 para 2023, ele conseguiu reduzir em 38% as lesões dos atletas presentes no elenco do Vozão naquele período. Então, foi um resultado positivo que o departamento médico, principalmente do Ceará, conseguiu êxito naquela questão. Hoje em dia, a gente pode falar que essa questão da carga física que os jogadores atuais do Vozão também exige um trabalho específico com cada um dos atletas, ou isso tudo é feito com o plantel junto com o Wagner Mancini e com o grupo como um todo? Para ficar claro, né, até para aprofundar um pouco aqui, no futebol, assim como qualquer outra empresa, existem níveis de hierarquia. Então, hoje a gente tem, quem é o nosso nível de hierarquia hoje? A comissão técnica, comandada pelo Wagner Mancini. Wagner Mancini depois vem destrinchando, né, os setores. E aí, essa parte de prevenção, de muitas vezes cuidar do atleta, isso tem que ser alinhado principalmente com eles, né? Porque, vamos tentar poupar o cara. Ele, não, eu preciso desse cara por conta dessa função, por conta desse jogo. Então, assim, são situações que isso entrelaça muito entre a gente, né? Que existe, frisando novamente, existe o comando dele. Essa decisão principal, ela é dele, né? A gente municia de informação, mas a decisão é deles, né? E aí, assim, incluindo, né? Frisando até um pouco mais, essa parte da prevenção no clube, ela é de todos os setores, né? Lógico que a gente fica feliz, né? Por ter diminuído, mas isso é uma coisa que a gente tenta intercalar entre todos os setores, como o Lucas falou. E mais ainda, né? Esse ano, nós optamos por escolher praticamente a lesão que nós queremos tratar. E a que mais, talvez, as pessoas tenham comentado, que são as lesões musculares. Né? Então, só que, assim, um dado para que as pessoas tenham ciência do que acontece longitudinalmente, né? Ou seja, um retrospecto do clube. Em 2022... nós tivemos até esse mesmo período, até o dia 15, que foi ontem, né? Isso, até o dia 15, nós tivemos um total de 21 percas. Ou seja, nós tivemos 16 problemas musculares e 5 problemas articulares, né? E aí, o que seriam esses problemas articulares? São, no caso, problemas com tendão, né? Tendinopatias, inflamações de tendão e problemas ósseos e estruturas articulares, como, por exemplo, ligamentos, meniscos, cartilagens, enfim. 21. Em 2023, esse dado, ele permaneceu também 21, só que ele alternou. Alternou como, né? Nós tivemos 9 lesões musculares e 12 lesões articulares. Então, assim, o problema articular, para que as pessoas entendam, poxa, tiveram 9 lesões musculares, 15 lesões musculares, é melhor ter a lesão muscular do que ter o problema articular, porque é muito mais fácil você recuperar um músculo, porque o músculo tem um poder de irrigação, poder de cicatrização muito alto, quando você se compara com um ligamento, uma cartilagem, uma estrutura óssea, né, uma estrutura tendinosa, do que qualquer outra estrutura. E esse ano, nós tivemos um total de 15, foi isso? 13, perdão. 13 e 2. Isso. E aí nós tivemos 13 problemas musculares e somente 2 problemas articulares.
Então, assim, qual foi a nossa prioridade? Quando o Lucas monta, né, esse microciclo, essa reunião que nós temos, né, semanalmente, todo esse planejamento que foi feito para esse ano, a gente pediu, né, para que esse incremento, né, tivesse exatamente essa diminuição dos problemas tendinosos, né, Lucas? Tendinosos e articulares, porque isso para fisioterapia é muito complicado. Então, assim, para tratar, porque, né, sendo bem específico, assim, o tendão, ele é uma estrutura que ele recebe quase nada de vascularização, ou seja, de irrigação sanguínea, quase nada de nutriente. Então, quando você tem uma lesão naquela estrutura, ou próximo àquela estrutura, você tem um poder de recuperação muito lento. E é onde o atleta tem mais dor, é onde o atleta sofre mais dentro da fisioterapia, né? Então, é um processo mais árduo. O protocolo de recuperação, ele indica que o atleta, inclusive, tem um desconforto para fazer. Então, pense você tá fazendo qualquer tipo de exercício com o mínimo de dor. Então, isso aí já gera uma certa desconfiança dentro do processo, mas é que o que manda os protocolos, né? A situação da recuperação. Quando você tem um problema muscular, aí não. Aí é bem mais tranquilo, você consegue acelerar, né? Então, como foi caso de atleta tá aqui fora no jogo, no outro ele já tá. Então, assim, você tem uma rotatividade com relação a isso, mas você consegue também recuperar mais rápido. Então, são esses detalhes que a gente está tentando frisar esse ano, sem contar que, se você pensar, né, de 21 para 12, ou seja, 2023 nós tínhamos 21 problemas, esse ano nós temos 13, não é isso? Dá quase a metade, né? Bem próximo da metade. Então, assim, já é uma diminuição grande, né? Só para complementar o que a Adu falou, dois pontos. Primeiro ponto que ele falou assim, que a decisão de Mancini, quando existe imagem para decisão, quando existe imagem para interpretação. E os artigos mostram que existe uma tríade de interpretação e de decisão, que é comissão técnica, departamento médico e atleta. Então, a forma de gerir do Mancini é uma gestão muito compartilhada. Como ele foi ex-atleta também, ele tem essa relação muito próxima do jogador. Com o jogador. Existe esse diálogo para a gente tomar algumas decisões. Quando há um diagnóstico médico que não existe possibilidade para essa interpretação, o atleta com certeza não vai, só para deixar claro isso aí. A gente pode ter um exemplo claro de Pulga, que poderia ter uma margem de interpretação para jogar o jogo do CRB, e nós decidimos conjuntamente que não era o momento de expor ele a naquele jogo. Poderia ter chance de uma outra lesão e a gente perder ele por mais tempo, um jogador que está sendo extremamente importante para nós. Sim. E a gente fez essa decisão e acredito que é uma decisão correta. Ele jogou 90 minutos o jogo do Novo Horizontino. Até Lucas, nesse sentido, nessas últimas rodadas da Série B, nesses últimos jogos do Ceará, a torcida até questionou, teve um que o Rai Ramos ficou no banco, teve outro que o Matheus Bahia ficou no banco, no jogo passado, se eu não me engano, no anterior, o Lourenço ficou no banco. Aí a torcida às vezes se questiona, por que o Mancini tirou esse cara que tá tão bem? Passa também por vocês. Sim, isso, algumas decisões são decisões físicas, fisiológicas, outras decisões são decisões técnicas. Sim. Mas a gente está bastante atento para tentar fazer esse rodízio e não deixar os jogadores machucarem. Sim. A gente prevenir um pouquinho, ou com 15 minutos a menos, ou com 20 minutos a menos, ou um jogo inteiro, para que a gente tenha todo mundo à disposição. Porque quando a gente tem o grupo à disposição, a gente já percebeu que os nossos resultados são muito, muito melhores. Então a gente dá condição, a nossa ideia é dar condição ótima para o nosso treinador tomar as decisões dele. E o segundo ponto que eu queria falar é sobre esse tempo de afastamento. Porque as lesões articulares ela tem um tempo maior de afastamento. Então imagine, no final do ano, a gente tem 3.000 dias de afastamento dos atletas. Os atletas com salário X. Nesse ano, mesmo tendo a quantidade de lesões maiores, por exemplo, mas com dias de afastamento 1.500, você tem um prejuízo de X dividido por 2. Metade do prejuízo. Porque você teve metade de dias de afastamento. Sim. Isso para o clube é de uma importância absurda. Porque jogador afastado é jogador dando prejuízo ao clube. Falando de uma forma assim bem radical. Então isso também a gente tem percebido. Apesar de ter o número, assim, não está tão distante em algumas variáveis, mas o tempo de afastamento tem sido muito menor. Sim. Isso é importante também para no final do ano a gente ter esse parâmetro. Legal.
E quando a gente fala no período de transição, né? O torcedor fica perguntando, pô, tem jogador que fica muito longo esse período de transição, por que demora tanto para ele voltar a jogar? Existe etapas também quando ele vai para esse momento de transição, ou a gente já pode dizer, a transição é treino com bola, ou isso não tem nada a ver para poder explicar melhor essa situação de transição no futebol? A gente divide a transição em 2 etapas, né? A transição com a fisioterapia, né, que aí, no caso, é um trabalho em conjunto com Lucas, com os fisiologistas, o próprio Roberto, né, que aí, no caso, é exatamente esse processo de exposição às cargas, às métricas, né. Essa exposição, ela pode ser contextualizada ou não. O que seria uma exposição contextualizada, por exemplo? Seria uma exposição com uma demanda com bola, uma exposição em um cenário que envolve outros atletas. Então, isso envolve um contexto do jogo, certo? Só que existem transições que elas também podem não ser contextualizadas. Então, por exemplo, fisicamente o atleta só vai correr no campo. Porque para a gente estar expondo esse tecido que não está pronto a uma sobrecarga relativamente baixa. Porque quando você fala do dado físico, né, a gente também tem que levar em consideração o contexto. Então, uma coisa é você fazer 3 mil metros, por exemplo, em linha reta. Outra coisa é você fazer 3 mil metros e fazendo mudança de direção brusca. Então, são situações totalmente diferentes e complexas. Então, a fisioterapia, ela busca exatamente expor esse atleta a esses parâmetros físicos com baixa capacidade de contexto. Quando a gente precisa expor a demanda física, né, a demanda de um contexto maior, aí realmente é a fase 2 da transição, que aí é com o Lucas, é com o Roberto. Né? E esse tempo de transição está diretamente relacionado com o tempo de afastamento desse atleta. E a gravidade da lesão. Então, por exemplo, Luiz Otávio começa um processo de transição agora, ainda com autocontrole, né? A transição dele vai ser muito mais longa. Por quê? O tempo de afastamento e gravidade da lesão. Então, lesões muito pequenas, lesões musculares muito pequenas que o atleta fica 3 dias parado. Esse atleta também vai ter 3, 4 dias de transição e já está de volta. A gente teve o exemplo agora de Ailon, que teve um trauma no colateral medial e todo mundo achou que ia ficar muito tempo fora, e no outro jogo ele já estava apto. Então, depende muito do tempo de afastamento e da gravidade de lesão. Isso está diretamente relacionado ao tempo de transição. E a gente falou muito disso nas transmissões Exatamente. aqui, né? Jogada do primeiro tempo, jogada do segundo tempo, que o Ailon, a gente esperava que ele, a gente perguntou até pra assessoria se era caso cirúrgico, porque geralmente que a gente vê questão joelho, né? ligada a ligamento do joelho, meu amigo, pode LCA, porque tudo na cabeça do torcedor e também da imprensa, às vezes é tudo muito junto, né? Tudo muito ligado, mas não foi preciso um caso cirúrgico, né? Isso também tem a ver com a preparação física que o Ceará preparou no começo da temporada para poder segurar um pouco mais essas cargas que os atletas estão sentindo agora? Totalmente, né? Assim, a gente não pode permanecer no discurso de que a carga da pré-temporada é o que vai sustentar o jogador durante a temporada inteira. Né? Vamos lá, eu dei uma carga na pré-temporada para Ailon e Ailon se lesionou do joelho e ficou 2 semanas fora. Aquela carga da pré-temporada dele não vai impactar em nada essa volta dele à transição. O que a gente tentou fazer é dar qualidade ao músculo do atleta. Então, a gente quer criar essa robustez muscular, que é com os treinamentos de força que a gente faz, e os jogadores estarem totalmente inseridos no modelo de jogo do treinador. Então, são esses 2 parâmetros que a gente tentou buscar. E como modelo de jogo treinador, vocês acompanham e percebem o quanto o Mancini é agressivo, o quanto as equipes dele são letais na transição, o quanto ele quer pressionar o adversário no tiro de meta do adversário, algumas vezes com perseguições individuais mais longas, e isso a gente precisa treinar para isso. Sim. Então, o nosso tipo de treino é exatamente para que os jogadores estejam adaptados a esse modelo de jogo do treinador. E falando especificamente da parte lá da academia, que é o Rodrigo, que é o responsável pelo treinamento de força lá, juntamente com a fisioterapia de alguns dias que a gente tem de preventivos, é dar saúde a esse músculo, para que ele consiga suportar essa carga de treinamento. Então, alguns atletas estão suportando de uma forma
muito absurda. Outros atletas se machucaram devido a não resiliência ainda desse tecido, a essas cargas de trabalho. E a gente vai fazendo esse ajuste diariamente. Diariamente. Então, a complexidade da lesão ela é tão grande que a gente não tem como detectar quando vai acontecer. Existem alguns parâmetros que a gente utiliza. Que pode ajudar. Muitas vezes a gente toma as decisões baseadas nesses parâmetros e a gente consegue prevenir ou não acontecer determinadas lesões, mas acontece muitos casos em que não tem nenhum desses parâmetros e acontece a lesão. Então, só para vocês terem ideia, foram no trabalho que é feito todo ano aí das lesões do brasileiro. Então, ano passado foram 840 lesões que aconteceram em todos os clubes da Série A. Ou seja, a lesão existe, ela é inerente ao esporte. Cabe a nós tentar diminuir a gravidade, tentar diminuir o tempo de afastamento para que a gente tenha um prejuízo menor. Nisso eu perdi um pouquinho o fio da meada. Então, a ideia da pré-temporada não é exatamente preparar o cara para o ano inteiro, mas, na verdade, dar essa condição para os jogadores estarem aptos a desempenhar o modelo de jogo do treinador. E aí, nesse sentido, o torcedor ele olha muito para algumas peças específicas, né? Por exemplo, nessas últimas semanas foi uma grande preocupação do torcedor a questão do Eric Pulga. Era um jogador que vinha atuando muito. A gente sabe que é um jogador que dentro de campo ele tem muito esse próprio estilo do Mancini, um jogador, né, ofensivo, que vai para cima, que exige muito do músculo dele, do corpo dele, enfim, da questão física. No caso do Eric Pulga, existe um acompanhamento específico para ele? É um jogador um pouco mais magro, enfim, existe um tratamento ou uma preparação específica para, quem sabe, evitar que ele fique novamente fora, né? Seja novamente um desfalque? Sem dúvida. Essa preparação está existindo desde o ano passado. E vocês podem perceber que o desempenho dele desse ano é totalmente diferente do ano passado. Não só da questão física, mas as questões dos conceitos táticos e técnicos que o treinador exige dele. Então, vocês podem fazer uma comparação do como o Pulga defendia ano passado e como ele consegue defender hoje. A noção de espaço, a noção de pressão, a noção de dobra. O quanto ele está sendo goleador esse ano que não foi o ano passado. Então, é uma preparação a longo prazo. O caso especificamente dele, ele nunca jogou em tão alto nível. Ele nunca pegou adversários tão fortes, ele nunca teve uma sequência tão grande de jogos, ele nunca jogou tantos jogos sequenciados na carreira, ele nunca teve tanto sucesso, ele nunca teve tanta mídia. Então, tudo isso influencia nessa carga do atleta. E um momento o corpo dele vai acusar alguma coisa, e foi o que aconteceu, e graças a Deus que foi algo bem tranquilo. Pontual ali. Mas não só ele, mas todas as nossas cargas, elas são cargas individualizadas. Eu não comparo Pulga com Recalde, porque são atletas extremamente diferentes. Não podemos dizer assim que são opostos de características físicas, mas eu comparo Pulga com Pulga. Então, Pulga bateu a maior métrica dele em alta intensidade nesse ano, no clube. 1.200 metros, não sei exatamente se é esse o número, 1.200 metros em alta intensidade. Eu vou trabalhar para ele fazer 1.250, e depois para ele fazer 1.300, e depois para ele fazer 1.400, mas de forma gradativa. Eu não posso passar de 1.200 para 2.000. Recalde fez 1.000. Eu não posso pedir a Recalde para fazer 1.200 amanhã, mas ele pode fazer 1.010, pode fazer 1.050, vai chegar a 1.200. Então, essa comparação ela é feita diariamente e individualmente. Então, a gente tenta elevar o nível físico dos atletas de forma gradativa, mas também de forma individual. E até puxando um pouco mais pro Pulga, é um cara incansável, né? Porque a gente pega um jogador que ele estava ali entre os atletas mais utilizados pelo Mancini na temporada, ficava atrás apenas do goleiro, né? Porque, enfim... E do Raí. E do Raí Ramos, né? E aí, o detalhe pro Eric Pulga é que ele era titular e ele não era substituído. O time todo trocava, né? Tinha alternância. Exatamente. E ele ficava lá aguentando o Rojão, ajudando na marcação, indo pro ataque, fazendo gols, para ver o trabalho que foi feito com ele. Realmente dá para ver isso nos números. Eu não falei também, existe um trabalho também de conscientização e educação alimentar.
também. Então esse é outro ponto também. Tem um trabalho de força específico, de ganho de massa muscular de membros superiores. Então tudo isso ele vem fazendo, mas você vê que é um processo, né? Então, assim, ele está colhendo os frutos que ele começou a plantar do ano passado. Então a gente tem olhado bastante para ele e tomado bastante cuidado. E em relação a outros atletas, né? A gente está vendo agora na Série B alguns jogadores que no começo da temporada não apareciam tanto assim, porque ainda estavam se adaptando ao futebol brasileiro, falando especificamente com alguns jogadores, no caso Jorge Recalde, Facundo Barceló, Facundo Castro, que está tendo as oportunidades no decorrer das partidas, mas que no começo do ano não conseguiram render aquilo que a torcida esperava, né? Principalmente o Barceló e também o Recalde, vem aquela pressão da torcida, e a gente sabe como isso também afeta os jogadores. Como é que está sendo feito o trabalho específico com esses atletas que, aos poucos, estão começando a mostrar seu futebol aqui no Ceará? O primeiro ponto é que a gente fez um processo de adaptação com eles. Então, por exemplo, na academia, todos os atletas faziam 3 séries de determinados exercícios, ou os estrangeiros faziam uma. Aí, 2 ou 3 semanas, faziam 2 ou 3 semanas, eles faziam 3. Então, a gente fez esse processo de adaptação com eles nos primeiros meses dele no clube. Segundo ponto, tudo para eles é diferente. A alimentação é diferente, o clima é diferente, os jogadores são diferentes, os companheiros são diferentes, a língua é diferente. Então, existe um tempo para esses caras eles se adaptarem. Terceiro ponto, eles não conhecem os adversários. Então, tem um lance clássico do Recalde que nenhum jogador brasileiro que conhece José Wellison faria, que é numa bola dividida e no corpo dele. Eu falo que eu conheço muito bem o Wellison, ele foi meu atleta no caso, o Zé Wellison do Fortaleza. Isso, foi meu atleta na base do Vitória. Então, nenhum jogador, numa dividida daquela, ele vai trombar com ele para ganhar força. Ele vai fugir para tentar ganhar com um toquinho, alguma coisa. Como ele não conhece o adversário ainda, ele foi para tentar fazer. E aí eu mostrei a ele, até a gente mostrou o vídeo dele. E eles falam muito disso, eles não conhecem ainda os adversários. Tem um outro lance clássico de Castro, que recebe a bola de costas e tenta dar um chapéu em Varley. Varley é um dos jogadores mais rápidos que tem no futebol brasileiro. Então, se é qualquer outro jogador, ele vai dominar, porque ele não vai conseguir ganhar na força ou na velocidade para Varley. Então, até isso também, para eles, é mais difícil. Porque os jogadores que estão aqui conhecem todos os jogadores, todo mundo se conhece, todo mundo sabe as características, para onde vai cortar, para onde vai marcar. Então, isso também para eles têm dificuldade. E isso eles estão aprendendo, eles não vão aprender na noite pro dia. A gente tem os vídeos individuais dos adversários, todos os adversários, então eles acessam o aplicativo e veem os adversários. Então, por exemplo, Castro, ele tem um vídeo específico do lateral esquerdo que ele vai enfrentar. Então ele vai ver as características, o ponto forte, o ponto fraco. Mas mesmo assim não é a mesma coisa que você está no campo com esse atleta. Mas ao mesmo tempo eles são muito trabalhadores. Eles são muito responsáveis. Eles querem muito ajudar. E a gente vê um resultado que talvez aí seja a maior evolução física do nosso plantel, que é Recalde. É um cara que no início sofreu demais, o clima sofreu demais a parte física, e hoje ele tem dados números absurdos, e aí a comparação que eu falo absurdo relacionado a ele mesmo. Recalde com Recalde. Exatamente. É como se fosse assim, duplicasse a intensidade do que ele fazia. Então a gente fica feliz pela essa evolução, mas assim, é realmente mais difícil para eles, é realmente muito mais complicado. O Lucas ele já deu uma palhinha, mas eu queria perguntar tanto para o Adolfo, mas também para o Lucas. Enfim, quando a gente olha hoje para o Departamento Médico do Ceará, a gente vê alguns jogadores com lesões pontuais, mas tem 2 jogadores que estão lá num prazo maior, né? Que é o Luiz Otávio e o Fernando Miguel, que são lesões mais graves, enfim, que exigem um tratamento bem maior. Como é que tem sido a recuperação desses jogadores, né? Se você pudesse falar também rapidamente sobre as lesões que eles sofreram e se tem algum prazo, alguma expectativa de retorno deles dois aos gramados. A gente sabe que é uma recuperação longa, mas a torcida também tem essa expectativa de saber quando que vai poder contar ou não com esses jogadores. Iniciando assim pelo Luiz, né? O Luiz, ele aproveitou a demanda de férias dele, né? Ou seja, que não tinha nada de carga de campo, sobrecarga de impacto, não tinha nenhum tipo de situação. E aí fez o que a gente chama de fase pré-operatória, né? Então tem um vídeo clássico aí do Luiz, que é o Luiz fazendo uma máquina, que a gente chama de leg press, né? Que com quase 120 quilos. E aí as pessoas se questionam, como é que um cara desse está com o joelho machucado e fazendo um exercício com 120 quilos? É porque as pessoas não entendem que o ligamento que foi rompido, ele é um ligamento muito exigido para mudança de direção, não em movimentos lineares, né? Então,
O Luiz, por exemplo, ele conseguia correr muito bem em linha reta, né? Até algumas situações de mudança de direção sem o ligamento. Porque exatamente, ele tem uma estrutura muscular, uma estrutura articular muito forte, né? É um atleta muito robusto, né? Partindo desse princípio. E aí, como ele fez essa etapa muito bem feita, ele já chega para a cirurgia com um ganho muito alto. Então, assim, como o Lucas frisou, o Luiz, a semana passada, ele completou 4 meses de cirurgia, né? Então, aí dá 16 semanas, tá? Então, agora ele está entregue à preparação física, né? Durante esse tempo aí, esse mês, ele vai seguir com situações lineares, em corridas lineares, né? Então, vocês vão ver que muitas vezes ele vai estar no campo de chuteiro, mas correndo em linha reta. Exatamente acumulando carga, né? Acumulando dados aí para que ele chegue ao que a comissão técnica quer, exatamente o Lucas, né? Para que quando ele esteja pronto, ele tenha lastro para fazer o que desempenha melhor. E aí, à medida que os meses vão passando, a gente vai soltando mais essas situações de corrida, né? Principalmente as mudanças de direção, os trabalhos com bola, enfim. É um trabalho que precisa ser avaliado mês a mês, precisa ser acompanhado, né? Agora que ele está dando entrada dentro desse processo, agora que ele começou a transição, então assim, ainda está muito cedo para a gente dar um prognóstico com relação ao Luiz, mas existe uma expectativa para ele, né? Com relação ao Fernando, né? O Fernando, ele completou, no caso, 8 semanas, 2 meses, né? Eu peço até desculpa o termo semanas, porque é um termo que a gente utiliza muito dentro da fisioterapia, dentro da área do treinamento, porque a gente exatamente trabalha semana a semana, visando sempre o próximo jogo, né? A próxima avaliação, o próximo resultado. E aí, o Fernando, ele completou agora os 2 meses de cirurgia, né? Agora que a gente está conseguindo estimular ele, porque foi uma cirurgia de uma magnitude maior que a do Luiz, né? Ele precisou passar por reparos maiores, então assim, também é um atleta que a gente precisa ter um pouco de paciência, ter um pouco de calma, como eu falei, ainda está muito precoce, né? Mas aí, à medida que os estímulos forem acontecendo, a situação for caminhando, a gente pode dar até um prazo mais fidedigno de quando ele pode voltar ou quando ele volta a desempenhar alguma coisa em campo. Mas a ciência fala de 7 a 9 meses de volta de LCA, então desse parâmetro. E até falando outros atletas que chegaram recentemente, né, da base, né, no caso a transição que existe da base para o time profissional. Alguns sentiram aí essa carga da equipe profissional. Isso é muito comum, né, até porque é um treinamento diferente, os adversários que eles enfrentam é totalmente diferente, e a gente teve a situação que foi utilizado contra o CRB, o Caio Rafael e o Kaique. E aí o Caio Rafael acabou ficando 13 minutos em campo, saiu lesionado, e o Kaique, na partida seguinte, ele não pôde estar disponível por conta de uma lesão. E isso a gente explicando para o torcedor também, não é porque os jogadores são de vidro, é porque existe toda essa questão aí de transição de profissional e base. Né? Foi muito boa a sua pergunta, assim, porque é bom para a gente esclarecer algumas coisas bem que talvez a gente não tenha esse espaço com o torcedor, né? Com as pessoas que acompanham o clube. Os jogadores, eles estão transitando, né? Entre profissional e base. Então, não é nada sobre preparação física do Sub-20. A preparação física do Sub-20 está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Esses jogadores estão muito mais com nós do profissional do que com a preparação física do Sub-20. Eles descem, jogam, voltam, se representam com a gente, fazem 1 ou 2 treinos e vão novamente. O que aconteceu especificamente nessa semana e porque aí que estourou essas lesões do Sub-20? Os jogadores treinaram no sábado de manhã, no Sub-20. E aí a gente treina à tarde, a comissão chega às 10 horas no clube. E a gente viu que 4 jogadores não iriam participar do treino da tarde. E esses jogadores provavelmente estariam fora do jogo contra o CRB. Então, prontamente, a gente chamou os atletas para treinar com a gente no sábado à tarde. Isso depois do treino da manhã deles. Então, Kaique, Caio, João Vitor, Daniel. Treinaram no sábado à tarde contra a gente, ou com a gente. Treino forte no sábado de manhã, mesmo a gente conversando com eles para fazer um pouquinho de treino um pouquinho mais tranquilo, mas eles viram a possibilidade de serem titulares no jogo do CRB. Então a gente não conseguiu controlar esse ímpeto do jovem, de querer mostrar, de querer mostrar para o treinador que era possível sim ser titular.
após o treino do sábado à noite, Daniel manda uma mensagem para Adolfo, que estava sentindo uma dorzinha na anterior. Tem um treino no domingo de manhã, Daniel já não treina no domingo de manhã. Os outros meninos treinaram normalmente, mas carga acumulada no sábado de manhã de tarde, domingo de manhã também, e outro treino que eles fizeram cargas mais altas. Então, 3 turnos seguidos de treino com cargas mais altas. Vai pro jogo, Kaique, ele sentiu uma fisgadinha na coxa, não foi uma lesão, sentiu um edema na coxa, mas ele não falou nada, naquela empolgação lá do gol e tal. E Caio sentiu aquela lesão no passe que ele foi fazer de calcanhar. João Vitor também estava correndo sério risco também de se lesionar naquele jogo. Por conta desse acúmulo. Então, a gente tinha essa consciência. Então, algumas decisões são tomadas mesmo a gente sabendo desse risco que pode acontecer. Então, especificamente, nessa semana, foi isso que aconteceu. E por isso que acabou acontecendo essas coisas com os meninos. Então, o Caio que a gente recuperou, está treinando normalmente. O Daniel e o Caio que estão entregue ao departamento médico nesse momento. E o João Vitor acabou, talvez por ser mais resiliente, por ter cargas crônicas melhores, acabou jogando também e não teve nada. Mas foi isso que aconteceu e é até bom essa fala aqui para a gente esclarecer e todo mundo tá ciente disso aí. Tem uma outra questão que é muito levantada às vezes por alguns torcedores, que é em relação ao Castelão. E aí eu vou fazer 2 perguntas nessa, acho que uma vai ser mais direcionada para o Adolfo e outra mais para o Lucas. A gente tem visto nos últimos meses e anos até, muitas críticas ao gramado da Arena Castelão. Aí eu pergunto bem direto, o gramado da Arena Castelão, ele de certa forma favorece lesões? E outra pergunta, existe muito também esses comentários acerca de quão quente é o Castelão. A gente sabe que a gente mora numa cidade muito quente, num estado muito quente, mas o Castelão é um estádio muito abafado. Isso também interfere no preparo físico dos jogadores, no desempenho deles dentro das partidas, no sentido de ficar mais extenuado, de suar mais, de cansar mais. A Arena Castelão, nesse sentido, ela teria alguns problemas em relação ao gramado e em relação ao ambiente mais quente? Falando do meu ponto de vista, né, de lesão, assim, quando você tem um gramado que ele é muito irregular, né, que, por exemplo, ele tem muito buraco, enfim... Essas situações realmente ela tem uma predisposição ali ao atleta ter uma lesão, né? O atleta pisar e ter uma entorse de joelho, e teve inclusive ano passado o atleta com entorse de joelho, inclusive em outro clube que eu não posso falar o nome, mas enfim, teve o atleta que teve uma entorse de joelho, aí enfim, tem atleta que tem entorse de tornozelo, e são essas situações que quando você tem um gramado, né, uma estrutura que ele não te dá as melhores condições, o atleta ele está exposto. Sim. O atleta por si só está exposto à semana de treino, à semana de jogos, e você ainda pega um terreno que, vamos dizer assim, um campo, né, sendo bem preciso, que ele não te dá as melhores condições. Então tudo isso são fatores que somados, eles podem te acarretar sim uma lesão, né? Então, do meu ponto de vista, quando você trata de lesão, essa é a nossa visão, né? Sem dúvida que o Castelão ele tem uma ventilação menor, é mais quente, é mais abafado. Ontem os jogadores reclamaram muito do gramado, o Mancini até falou na coletiva dele também sobre isso. Mas eu acho que não tem relação muita com algumas críticas que a gente tem recebido sobre o time no segundo tempo. Acho que ontem realmente a gente sentiu o jogo, assim como o adversário também. Então os dois vêm de 2 viagens, então foi um jogo de segundo tempo ruim. Mas a gente tem também segundo tempos bons, intensos, como no Mirassol, por exemplo, que a gente toma 2-0 no primeiro tempo muito ruim, e a gente faz o primeiro tempo não bom, mas de competir, de agressividade, de físico, né? E a gente ganha o segundo tempo, 2-1, perdemos o jogo lá. Para trazer dados assim, que eu não gosto muito de utilizar isso, mas acaba sendo algumas formas de você argumentar às pessoas o que é desempenho, né? Então, por exemplo, a gente sofreu 4 gols nessa temporada nos últimos 15 minutos e fizemos 8. Então, será que a gente está sofrendo tanto nos últimos minutos? O rendimento é isso?
Mas a gente fica com a impressão de ontem, por exemplo, né? Então, a impressão de ontem que também acho que não foi boa. Acho que alguns jogadores realmente sentiram a sequência de 3 jogos. Realmente a gente sentiu um pouco mais da parte física e não tenho vergonha nenhuma de falar nesse momento. A gente ia recuperar os atletas para a gente ajustar e fazer com que eles rendam cada vez melhores. Então vai acontecer em alguns momentos da temporada, sim. E já partindo para a parte final, chegando na parte final aqui do nosso Cearacast, queria as considerações de vocês em relação ao recado para o torcedor do Vozão, né? Porque a gente está vendo a situação que o Ceará começa a se aproximar do G4 e aí começa a expectativa. O que o torcedor do Ceará pode esperar da questão física, da preparação física e do departamento médico do Ceará para a temporada de 2024 e também já projetando uma possível subida para a Série A novamente neste ano de 2024? Eu acho que o primeiro passo é você pensar jogo a jogo, né? Assim, pelo menos do ponto de vista da fisioterapia, do corpo do departamento médico, é que o torcedor ele pode ter a certeza que nós estamos fazendo o melhor, o possível e o impossível, muitas vezes, para que exatamente entregue a dor de cabeça, vamos dizer assim, do ponto de vista bom para o treinador, né? Ou seja, para que ele sempre tenha as melhores peças, para que ele tome a decisão quem vai jogar e não, por exemplo, tenha que escolher determinado jogador porque um está machucado. Então, se a gente corre contra o tempo, né, a gente trabalha ali integral, dia a dia, 7 dias na semana, domingo a domingo, exatamente para entregar a comissão e o clube também, os atletas no melhor estado para a comissão. Então, pode ter certeza que no que depender da gente, somado a eles, a gente vai fazer o possível e impossível para que o clube consiga a ascensão de novo, né, o acesso de novo. Eu falo que a gente pode esperar o que eu falo muito para os atletas, é dedicação de corpo e alma, é entrega, é dar vida a cada jogo, a cada treino. Quem me acompanha no dia a dia sabe o quanto eu sou exigente com eles e a gente, às vezes, a agressividade é tão alta e no limite que às vezes eles vão tá meio puto comigo, mas é entregar de corpo e alma. Né? A gente viver isso, se dedicar, ter como meta, ter como objetivo, o objetivo maior que é voltar ao clube à Série A. Pode ter certeza que isso, todos os dias a gente vai estar buscando e vai estar motivando os atletas para que isso aconteça. Perfeito. Daniel Farias, muito obrigado pela sua participação aqui no Cearacast e seja muito bem-vindo nas próximas vezes. Valeu, foi muito bom. Agradecer também aos nossos convidados, respostas de fato esclarecedoras e que dão também esse suporte para a torcida e entender um pouco mais destes processos, destes bastidores do Vozão. Com certeza. Lucas Vinícius, Lucas Itaberaba, muito obrigado pela participação no Cearacast. Conhecendo pessoalmente agora de fato, né? A gente sempre se esbarra nas coletivas e também nos dias de jogos e nos treinos lá no Ceará Sporting Clube. Muito obrigado e seja muito bem-vindo também nas próximas ocasiões, quem sabe, né? Aqui no Cearacast ou no dia a dia. Eu que agradeço a participação, foi muito prazeroso. Espero poder ter contribuído, esclarecido algumas dúvidas da torcida aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Adolfo Bernardo Dantas também, que é o coordenador de fisioterapia do Vozão, participou também do Cearacast. Adolfo, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui também no Cearacast nas próximas vezes, né? Conversar com o Abreu Neto ali baixinho, pra gente trazer mais vezes aqui. Um abraço, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? Tentamos esclarecer aí vários pontos para a torcida, para vocês também, para a imprensa de um modo geral. E vamos batalhar aí para esse ano a gente tá lá no topo de novo. Vai dar tudo certo. E você, torcedor do Vozão, que ficou até aqui no Cearacast até o final, na TV Diário, fique ligado. Toda quinta-feira, às 8h34 da noite, na telinha da TV Diário, tem episódio novo do Cearacast. Acompanhou da metade? Vai lá no YouTube do Jogada SVM. Tem todo o episódio completo com o Lucas Itaberaba, preparador físico da Comissão Técnica do Ceará, com o Adolfo Bernardo, coordenador de fisioterapia do Vozão, trazendo detalhes sobre a preparação física do Ceará para a temporada de 2024. Voltamos na próxima semana, talvez com um novo convidado, com mais detalhes dos bastidores do Alvinegro de Porangabuçu. Pessoal, até a próxima.